Pessoal, bom dia. Vamos iniciar aqui mais uma aula de História. Primeiro ano, primeira série. A gente vai ver hoje, no material no livro 2, vamos ver aqui na página 603, vamos falar sobre a Alta Idade Média. Então, por que esse nome Alta Idade Média? Porque o período da Idade Média, que compreende, que foi estabelecido pelos historiadores, ainda no século XIX, ele corresponde entre 476 depois de Cristo, data da tomada de Roma pelos bárbaros, chamados bárbaros, germânicos, quando ali foi destituído do poder o último imperador romano, até o ano de 1453, data da tomada da cidade de Constantinopla e queda do Império Romano do Oriente. Então, a Idade Média ela compreende esse período de quase 1000 anos, entre a queda do Império Romano do Ocidente e a queda do Império Romano do Oriente. A Alta Idade Média é o primeiro período dessa era, que compreende os 5 primeiros séculos ali. Então, vai do século V, ou século V, também é chamado, até o século X ou X. A Baixa Idade Média corresponde ao século X ao século XV. Tá? Esse período que nós vamos estudar agora. Okay? Então, vocês entenderam bem a definição do que é Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Ok? Então, vamos ver aqui. Primeiramente, ele vai ver um mapa aqui, né, o material, vocês estão acompanhando aí, na página 603. Aqui o fluxo, né, das invasões dos povos bárbaros no Império Romano, no decorrer ali por volta do século IV e século V. Tá? Então, aqui, a gente vai estudar principalmente os povos chamados povos germânicos, que são os vândalos, os visigodos, os ostrogodos. Nós temos os saxões, os anglo-saxões, os suevos, os burgúndios, os lombardos. São esses os povos chamados germânicos. Mas não foram só os povos germânicos que ocuparam os territórios do antigo Império Romano. Nós vamos ver também povos como os francos, que são os franceses. Nós temos também outros povos como orientais, como os hunos, originários do que hoje é a Rússia, né? E os povos nórdicos, né, do extremo norte lá, os chamados, né, os vikings, né, conhecidos. Só que eles não chegaram a penetrar nesses territórios ali dos domínios romanos. Tá? Essa é outra história. Então vamos ver aqui, né? Primeiramente a gente vai ver, né? A gente vai ver aqui essa fusão, né, étnica, que foi a fusão entre os germânicos e os romanos e outros povos ali. Então eles começaram a influenciar e ser influenciados também. A sua cultura influenciou os romanos e, em contraparte, a cultura romana também influenciou os costumes e os hábitos dos povos germânicos. Então, a gente vê aqui os francos, né? Os francos, eles dominavam aquela região ali conhecida como Gália, né? Que é a atual França, Bélgica, Luxemburgo, enfim. Eles foram dominados pelos romanos ali ainda no tempo de Júlio César, né? Ali no século I a.C. E depois da queda do Império Romano, até antes da queda do Império Romano, já vinham se constituindo, né? Como um povo independente e fundaram um reino, né? O Reino dos Francos. Os primeiros líderes deles, rei, né, que unificou os povos francos, foi Clovis, o rei Clovis, que no ano 495 se converteu ao cristianismo. E aí, como era costume na época, o povo tinha que seguir a religião do seu soberano, do seu rei. Então ele cristianizou os povos francos, né, os francos. Porque os francos era a generalização de vários povos ali. Né? Então, o termo genérico deles eram os povos francos, que vieram a ser chamados depois de franceses. Né? Certo? Então, os francos,
Sob o governo ali de Clovis, né, se unificaram, formaram um reino muito próspero, poderoso, com fronteiras bem estabelecidas. Então, nós vemos aí a substituição da soberania romana pelo surgimento de um reino, mas, como eu falei, houve uma miscigenação cultural. Então, junto com a conversão ao cristianismo, veio também a estrutura burocrática romana, permaneceu em grande parte. Né? Então, a gente vê também um detalhe característico da Alta Idade Média, que é a fusão dos costumes germânicos, tá, com o direito romano. Então, a gente vai ver o chamado direito consuetudinário, que são leis baseadas em costumes. Então, elas não precisam estar escritas, basta você nascer ali naquele meio social e você vai aprender o que é certo ou errado dentro daquela sociedade. Então, isso se chama o direito consuetudinário. Então, nós vamos ver isso, e juntamente com a estrutura burocrática romana, né, necessária para administrar arrecadação de impostos, enfim, investimento de recursos, né? Aí nós vamos ver também a estruturação de uma forma de organização de Estado muito parecida com a romana. Inclusive, acho que eu já havia comentado que mesmo após a queda do Império Romano no Ocidente, o Senado romano continuou a funcionar ainda por muitas décadas. Os patrícios foram seus filhos, né? Enfim, até antes disso já vinham se casando, né? Iam fundindo suas famílias com os germânicos também e outros povos. Né? A fragmentação do Império Romano, o enfraquecimento do poder do imperador, permitia que essas oligarquias locais governassem seus próprios territórios. Vários generais romanos também nem obedeciam mais o imperador. Eles arrecadavam seus tributos, ficavam com eles e ali sustentavam suas tropas para proteger não o Império Romano, mas a sua fatia daquele território. Haviam generais germânicos também, e que isso facilitou muito a queda do Império Romano. Haviam generais que eram germânicos. Grande parte dos generais romanos eram germânicos. E grande parte das legiões romanas já eram romanas entre aspas, né? Já eram formadas por gauleses, por franceses, por francos, né? E por germânicos também. Tá? Então aqui os francos se consolidaram, né? Ali por volta um dos herdeiros, né, de Clovis, né? Que era a gente vai ver a gente vai ver a história aqui do Carlos Martel, né? A gente vai ver Teodorico, que era o rei dos francos, né? Teodorico IV. Ele tinha um prefeito, como se chamava. O prefeito hoje é o governante de uma cidade. Naquele tempo era o governante do castelo, que era chamado também de mordomo. Mas não aquele que vai lá levando uma bandeja com suco, com chá, né, que abre a porta da mansão. Isso aí foi uma denominação posterior. O mordomo, ele cuidava do castelo. Até em latim era chamado de maiordomos. Daí no passar o tempo passa a se chamar de mordomo. Então, o mordomo, hoje, ele administra uma mansão, né? Ele cuida dos empregados. Né? Hoje em dia, praticamente nem existe mais essa profissão, só na Inglaterra, nesses locais onde ainda tem uma aristocracia, né? Que ainda existe essa profissão de mordomo, que ele cuida de tudo, né? Naquela mansão, aquelas mansões enormes. Então, ele cuida desde da limpeza, né? Ele administra os outros. Né? Claro que não é ele que vai limpar, né, a privada lá dos caras, dos nobres, mas ele manda fazer. Ele comanda todos os empregados, né, daquela mansão. E assim também o mordomo, ele comandava tudo no castelo do rei, inclusive principalmente a defesa desse castelo. E consequentemente ele começava a ganhar a confiança dos reis e passava a comandar não só a segurança do castelo, mas a segurança de todo o reino, entenderam? Então, o que acontecia na prática era que os mordomos, né, ou prefeitos também, como eram chamados, né, eles acabavam governando de fato. Isso aconteceu com Carlos Martel, que era prefeito ou mordomo, né, do rei Teodorico. Ele acabou expulsando os árabes, os mouros, como eram chamados, os muçulmanos, ali no ano 732. Eles chegaram até a região ali de Poitiers, na França. E ali, se não fosse
Carlos Martel ter, com as tropas de Teodorico, ter ali barrado o avanço deles, teriam entrado a Europa dentro, né? Teriam islamizado não só a Península Ibérica, que chegaram a dominar 90% da Península Ibérica nessa época, os mouros, os muçulmanos, eles teriam entrado e também dominado a França. A história hoje seria bem diferente. Então, ele ganhou prestígio com isso, né? E acabou se tornando, né, com a morte do rei, ele acabou se tornando praticamente, né, o governante dos francos, né, da França. Aí vieram seus filhos, né, que era Carlomano, né, e Pepino, olha o nome do cara, Pepino, né? Pepino, o breve, como era chamado, né? Dizem que ele era bem baixinho, né? Você olhava ele de baixo para cima e rapidamente você já tinha visto tudo, né? O apelido que ele tinha, Pepino Breve. Então, é Pepino e Carlomano. Aí Pepino, ele protegeu, né, a igreja, se tornou um grande protetor da igreja católica. Ele passou a governar ali os francos e também ele atendia os apelos, né, os pedidos do Papa na época, porque os bárbaros estavam tomando, né, os lombardos estavam tomando os territórios ainda que restavam da igreja, ameaçando, né, a Santa Sé em Roma. E aí o Papa pediu o auxílio de Pepino e ele foi lá prontamente com suas tropas e conseguiu ali defender, né, a igreja, defender o Papa. E com isso ele ganhou um prestígio enorme, ganhou um grande prestígio. E ele tomou, né, dominou os lombardos e doou as terras, chamada Lombardia, para a igreja. Ele doou essas terras, ele não anexou, né, ao reino dos francos, ele doou à igreja. E esses territórios ficaram nas mãos da igreja até 1870, para vocês terem uma ideia, né? Até a unificação e surgimento do Estado italiano moderno. A igreja dominou esses territórios aí. Então, foi um período de mais de 1.100 anos, mais ou menos, né? Certo? Aí nós vamos ver aqui, né? Depois veio o filho de Pepino, foi Carlos Magno. Foi Carlos Magno, né? Que aí se iniciou, né? Se deu continuidade, né, à dinastia ali, né, carolíngia, como era chamada. O Teodorico até apareceu um herdeiro lá, um sobrinho, né, chamado Childerico, que governou ali por uns 12 anos, né, Reino dos Francos, de 743 até 750 e pouco ali. Ele governou os francos, mas o Childerico não tinha o carisma, né, lado do carisma do Pepino, né, e acabou perdendo o trono. E aí a dinastia merovingia, né, que era lá do Clovis, lá do Teodorico, os outros, né, deixou de existir e veio a dinastia carolíngia. Agora nós vemos aqui a figura daí depois de Carlos Magno, que aumentou os domínios, né, do reino dos francos, transformando aquilo ali num império. Então ele invadiu territórios, ele chegou até ali hoje o que é Dinamarca, né, uma chamada região da Saxônia ali, que é norte da Alemanha e englobando ali a Dinamarca também. Então, o Império Carolíngio se estendeu muito na época de Carlos Magno. E nessa época, os muçulmanos estavam assediando, né, atacando o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente. E havia uma nova ameaça de invasões, né, de outros povos ali, né, de ostrogodos, visigodos e todos os godos, né, ali nos territórios pontifícios, né, pontifícios porque eles são dominados pelo pontífice, né, o Papa. E o Império Romano do Oriente estava muito ocupado, lutando contra os muçulmanos lá e não podia enviar tropas para novamente defender a sede da igreja, defender o Papa, enfim. E o Papa pediu ajuda novamente, né? Pediu ajuda ao Carlos Magno. Carlos Magno prontamente foi lá com suas tropas e, né, derrotaram, né, esses invasores. Os expulsaram, aprisionaram, enfim. E com isso, o Papa declarou que Carlos Magno era o protetor da igreja. E assim por diante, os reis, né, dos francos seriam protetores da igreja, protetores da Santa Sé.
Então, ali também surgiu o Sacro Império, né, Romano-Germânico. Então, ali agora, o Império Franco, né, o Império Carolíngio, como é chamado, né, também, né, havia várias denominações. Então, o Império Carolíngio, né, ele se consolidou ali nessa época, né? Ele foi coroado imperador pelo próprio Papa, por ter salvado a pele do Papa e salvado, né, o patrimônio da Igreja, os territórios, né, pontifícios, certo? Então aqui nós vamos ver, né, o chamado, como é que era administrado esse império? Através das capitulares. Então, Carlos Magno pegou todos o direito consuetudinário, né, que eu já falei para vocês que é o direito baseado nas tradições, nos costumes, e ele escreveu ele, né? Escreveu, assim como Hammurabi fez lá na Babilônia, assim como os romanos na República fizeram com a lei das 12 tábuas. Carlos Magno compilou as leis, né? As leis, os costumes dos germânicos, dos francos, e criou, né, um código de leis, as chamadas capitulares. Tá? O Renascimento carolíngio. O Carlos Magno ele tinha um grande apreço pela cultura, queria resgatar o que havia do Império Romano, ainda proteger. Graças a ele, nós temos muita informação da época do Império Romano, porque ele mandou compilar, né, vários textos em livros com capas ricamente, luxuosamente decoradas, com ilustrações de pedras preciosas, né, com capas feitas de ouro, né, com ilustrações. Ele investiu muito na arte, na escultura, para resgatar, né, os conhecimentos artísticos do tempo de Roma. A gente pode ver até esse retrato dele no material, no livro, no canto direito, aqui na parte 605, né, que é um retrato ali do século IX, né, e muito bem feito, né, por sinal. Bem retratado, a própria figura do Carlos Magno. Então, nós temos aqui, depois da morte de Carlos Magno, aí vieram seus filhos, sucessores, aí depois os netos dele dividiram o império, era grande demais, o império. No final já da vida de Carlos Magno, ele já não sabia mais como administrar o seu império, porque não haviam recursos suficientes, né? Então, o império estava basicamente vivendo de saques e pilhagem, né? Vivendo de invasão e tomada de coisas de outros povos, enfim, né? Simplesmente se tornaram bandoleiros, né? Os soldados, né? Carlos Magno, para adquirir recursos, mas mesmo assim não conseguiram. E aí seus netos, né? Vieram a dividir, né? O império. Então nós temos aí vários seus netos, né? Germano, aí tem outro lá, não me lembro o nome todos não, tá? Eles chegaram então eles dividiram, né? Fizeram o tratado de Verdun, né? Ou Verdun, assim em francês. Eles segmentaram o Império Carolíngio em três regiões, e cada uma ficou sendo governada por um ali dos netos, né? De Carlos Magno. Então aí cada um deles passou, né, a governar um território. E não havia, né, como eu posso dizer, também condições de manter essas áreas bem divididas. E aí a gente começa a ver surgir ali, se estabelecer o feudalismo, né? Já viu o colonato, né, que a gente já sabe que vem lá do Império Romano, a partir do século III se estabeleceu o regime do colonato, para substituir o regime de escravidão. E agora começava a se consolidar o feudalismo, como se chama, né? Feudo, né, uma palavra germânica que significa tem vários significados. Significa presente, significa gado também, gado, né? Boi, né? Vaca. Né? E significa também, né, um presente, por exemplo, feudo. E tem muito a ver, né? Porque como os reis não conseguiam manter a segurança de seus territórios, eles começaram a dar partes desse território, né, para usufruto, né, para utilização, para transferir esse uso, né, para seus herdeiros, começaram a transferir para seus cavaleiros de maior confiança, dos quais eles depositavam maior confiança. Então, você pega esse pedaço de terra, tem essa quantidade aqui de colonos, né, e você pode explorar isso aí, para plantar, aí você me paga uma parte de tributos, né, e jura fidelidade. Você vai defender esse território e quando eu precisar de você, você vai estar pronto para me defender, né, em troca desse feudo, desse presente. E aí começou a surgir o feudalismo, entendeu?
E aí tinha, dependendo da importância, né? Dependendo do grau de confiança, enfim, aí começaram a surgir aqueles títulos nobiliários, né? O marquês era o mais importante, que ele recebia feudos, né, nas fronteiras. Então, ele era o primeiro a receber o impacto de uma invasão, as chamadas marcas. Aí vinha o dux, que era um título ainda lá romano, né, que é duque, né? Daí tinha um poder sobre vários outros senhores, né? Aí tinha o barão, né? Aí tinha o conde. Aí foi surgindo o visconde, né, essas coisas todas, né, também, né? O barão ali era o menorzinho, né? Mas ainda tinha, né? Sua importância, né? E tinham aqueles que não recebiam terras, mas recebiam concessões, por exemplo, de poder cobrar pedágio, né? Em pontes, em estradas. Oh, essa estrada aqui, esse trecho é seu. Quem passar aqui tem que pagar tributo para você. E você tem que cuidar da segurança aqui dessa estrada, entendeu? Então era assim. Né? Hoje em dia existem essas concessões, né? O governo faz isso também, né? Privatiza rodovias. Né? O governo quer se preocupar mais com aquilo, ele privatiza com a companhia. Aí você que cobra o pedágio, né? E tem que manter a segurança, manter ela funcionando, né? Então, né? Digamos assim, né? Mais ou menos isso. O feudo, ele podia ser uma doação da concessão de exploração de alguma renda, né? Sobre alguma coisa, ou podia ser também a doação, né? De terras, né? Para usufruto. Veja bem, o feudo ele era dado para o uso, não era propriedade do senhor feudal, certo? Porque o rei podia requisitar a hora que quisesse, teoricamente, mas muitas vezes fazia isso para não arrumar confusão e guerra. Né? Então acontecia isso. Ele podia dar, mas também podia tirar. Né? Pertencia de fato ao rei, aos seus herdeiros, né? Aquele feudo. O rei que era o sucerano e os vassalos eram os senhores feudais. Né? A gente vai ver aqui, né? Vai ver a sociedade medieval, como era dividido. Havia os que oravam, os oratórios, que era o clero, dividido em alto clero, bispos, cardeais, o papa, arcebispos, o baixo clero, que eram os párocos, os padres. Né? Então, esses eram os oratórios, que em latim quer dizer os que oram, os que rezam. Né? Certo? Então, lá, só oravam, os oratórios. Lógico que alto clero vinha da nobreza, né? E baixo clero era da burguesia, posteriormente, né? Do campesinato. A nobreza, né? A nobreza eram aqueles que, né? Eram chamados, né? Os bellatori, que eles eram belicosos, né? Eles só viviam para a guerra. Eles não faziam nada. Tinham ali seus servos, seus feudos, né? E a nobreza eram os cavaleiros, eram treinados desde pequenos para a guerra. Tá? Eram os bellatori, eram chamados. E nós temos aqui os servos, né? Então aqueles laboratórios que laboravam, quer dizer, trabalhavam. Né? Os servos não tinham ascensão social nenhuma. Nasciam ali naquela classe e pronto, acabou, fim. Né? Acabou. Com muita sorte podiam se tornar do baixo clero, membros do baixo clero. Tá? E posteriormente, né? Isso foi mudando quando a gente vai estudar e foi se tornando membros da burguesia. Né? Posteriormente, foi ascendendo socialmente, né? Mas já ali na Baixa Idade Média. Tá? Organização política, eu já falei aqui para vocês. Né? Essa trifuncionalidade era o quê? Eles baseavam assim, o funcionamento do mundo aqui terreno é igual lá no céu. Tem uma organização, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, e aqui nós temos os oratórios, os bellatori e os laboratórios. Né? Então, aqui, o mundo terreno era um reflexo do mundo espiritual, era isso que era, né, a chamada trifuncionalidade, né? Que eu acabei de explicar. Organização política, né? Eu já falei aqui, sucerania e vassalagem. Sucerano era o rei e vassalos eram, né, os seus condes, duques, marqueses, né, seus cavaleiros. Né? O regime era de trabalho da servidão. Nós temos aqui a economia feudal e relações de trabalho, na página 606. Né? A economia, na Alta Idade Média, era baseada na agricultura, na pecuária, né? Basicamente nisso. Havia pouquíssima atividade comercial. A sociedade se ruralizou nessa época também. Né? Com a implantação do feudalismo, ali no final da Idade Média, os centros urbanos deixaram de existir. Era
praticamente deixaram de existir ali na Europa Ocidental, né, com a queda, bem antes ali já da queda do Império Romano. Como a gente já viu, Roma chegou até 1.200.000 habitantes e no século V tinha 300 mil. E também na Europa, começou com essas guerras e essa instabilidade e tudo, as pessoas preferiam viver o quê? Sob a proteção de um senhor feudal, né? Ali próximo ao seu castelo, que se houvesse ataque, todo mundo podia correr ali para dentro, né? E se proteger, né? Dentro dos domínios ali do senhor feudal. Então, viver numa cidade era um perigo. Eram indefensáveis as cidades, não havia recursos para cercar uma cidade inteira com muralhas, coisa que passou a ser viável na Baixa Idade Média, com a ascensão da burguesia. Os burgos se tornaram cidades enormes, às vezes com até 3 muralhas, entenderam? Protegendo. Que nem a cidade de Augsburgo, na Alemanha, que tem até hoje lá 3 muralhas cercando a cidade, né? Tão rica que era. Mas isso já que vai outra história. Aqui já é época lá da Baixa Idade Média. Tá? Então, como é que eram os tributos? Os tributos. Senhorio. O que era o senhorio? O senhorio eram as terras onde o senhor mandava. Né? O feudo. Então, nós vamos ver aqui os impostos feudais, os tributos. A corveia era a obrigação, né? Ali que tinham os servos de trabalhar nas terras do seu senhor. Então, 3 a 4 dias por semana, eles tinham que trabalhar, plantar ali, cultivar, colher, tirar o mato, enfim, nas terras e domínios do seu senhor. Tá? Aí a talha, o coitado, além de trabalhar ali 3, 4 dias por semana, daí quando ele plantava naquele pedacinho de terra que era dado para ele, para a subsistência da família, uma parte daquilo ali, mais ou menos uns 20%, ele ainda tinha que dar como arrendamento, né, para o seu senhor feudal. Aí nós vamos ver aqui que é a chamada talha. Né? E as banalidades. Para o cara ia casar, tinha que pagar a taxa. O senhor feudal que fazia o casamento, era autorizado pela igreja, se não houvesse um padre, nada. Aí, se para morrer tinha que fazer uma missa lá, tem que pagar a taxa para rezar, fazer o funeral, enterrar. Aquele pedacinho de terra que eles plantavam para passar para o filho, tinha que pagar a chamada mão morta, que era mais um tributo. Tu quer continuar plantando as terras que teu pai plantava? Então você tem que pagar uma taxa agora, certo? Que é um novo contrato, entendeu? É muito parecido com o que o banco faz hoje, né? Esses bancos aí, né? Entendeu? É. Essas eram as banalidades. Olha, tudo era do senhor feudal. O forno para assar o pão, o cara colhia o trigo, moía, mas para moer o trigo, ele não podia moer, fazer uma moenda, ele, pegar uma pedra lá e fazer uma moenda. Não, ele tinha que moer no moinho do senhor, aí tinha que deixar um pouco da farinha lá pelo uso do moinho. Para assar o pão, ele não podia ter um forno em casa, ele tinha que assar no forno do senhor, lá no castelo. Aí ele deixava lá, fazia 10 pão, tinha que deixar um pão lá para o senhor, certo? Pelo uso do forno. É muito parecido com a vida de hoje em dia, né? Só imposto, 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 imposto e diabo de imposto o tempo todo, né? A gente vive praticamente no sistema econômico feudal ainda hoje em dia, né? Só é imposto para tudo, até para beber água tem imposto, tudo é imposto. Igreja Católica. A Igreja Católica se manteve, né, como instituição sólida porque a sua estrutura administrativa e seus membros eram altamente cultos e conheciam, enfim, várias coisas e eram necessários para assessorar os chamados reis bárbaros, né, que não eram bárbaros nada e não eram ignorantes, como se pensa, eram muito inteligentes, porque como eles não entendiam de matemática, de administração, dessas coisas, eles se cercavam de pessoas inteligentes para ajudá-los, entenderam? Um corpo técnico, digamos assim, que era a igreja que tinha na época, entendeu? Que era a igreja era o único bastião ainda de resistência da intelectualidade, entendeu? Né? Do conhecimento científico, entendeu? Era a igreja. Então, a igreja ganhou muita força nessa época. Para um membro da nobreza entrar para a igreja, né? Ele tinha que fazer um voto de pobreza, imagina. Então, ele deixava lá bem claro que quando ele morresse, os seus bens, né, a sua parte na herança, a sua família iria para a igreja. Daí imagina como a igreja ficou rica. O cara entrava lá, né, da nobreza, já pegava um cargo alto. Né? Aí ali ele pegava lá a herança dele. Aí, quando ele morria, ia para a igreja. Então, a igreja foi acumulando tanta terra, minha gente, que ali no final da Alta Idade Média, a igreja simplesmente era dona de 30% de todas as terras agricultáveis da Europa. Entenderam? Acumulando herança de um, herança do outro, herança do outro, doações, o cara estava cheio de pecados, aí lá, o que é que eu posso fazer para ir para o céu? Você não tem nem aquele seu feudo, aquela sua terrinha, doe para a igreja, que você vai para o céu.
Pronto, né? Chamadas indulgências. Depois foram outra história, foram combatidas lá pelo Lutero. Né? Enfim, cidades medievais. Cidades medievais, nós vemos aqui que as cidades medievais eram medievais. Não tinha saneamento, não tinha esgoto, nada. O cara fazia xixi de noite lá, jogava lá de cima. Lá. Tinha um caso, né, até 2 pisos, né, jogava lá. Só avisava, sai de baixo, e pum, jogava lá. Eram cidades insalubres, né? O pessoal não sabia ainda que doenças transmitiam pela água, entendeu? Só pode descobrir isso incrivelmente no século XIX. E aí umas pessoas morriam, desinteria, diarreia, febres, enfim, tudo isso, né? Foi as cidades eram sujas, né? Nas cidades estavam os prostíbulos, estavam as tavernas, estavam algumas casas comerciais, né? Tinham igrejas também, claro, todo mundo tem que pecar e rezar também, né? Não pode só pecar, tem que rezar. Né? Então, né? Então, pessoal, vou mudando de assunto, né? As cidades medievais, né, eram cidades insalubres, tá? E depois ainda, imagina, não veio a Revolução Industrial, né? Era uma estrutura medieval ainda nas cidades, ainda com acrescentando as chaminés, aquela fuligem de fumaça toda, né? Rapaz, aí que era a desgraça mesmo, a Revolução Industrial. Aí juntou mesmo, né, todo aquele falta de saneamento da herança medieval naquelas cidades e ainda a poluição, né? Meu Deus, vivendo aquele tempo, era terrível. A gente reclama, né? Mas hoje está bem melhor. Né? Então, as cidades medievais, a gente vê a foto dessa cidade, na cidade de Carcassonne, né, na França, né, pode ver que ela tem 2 muralhas. Né? Então, é uma cidade típica da cidade da Baixa Idade Média. Já. A gente já vê aqui muralhas aqui já feitas no século XIII, XIV, né, para defender. Né? Isso aqui era um grande centro comercial, tinha muitas riquezas, enfim. Né? E aí eles tinham que proteger essa riqueza toda e a população também, né? De ataques. Então, muitas vezes, senhores feudais, era uma briga danada aquilo ali, entendeu? A gente sabe que, né, só os primogênitos recebiam o feudo como herança, né, terras. Né? E aí, meu amigo, era uma briga danada, era o irmão matando irmão, o secundogênito matando o primogênito para virar primogênito. E as mulheres não tinham direito a nada, tinham que casar com primogênito de outro para ter alguma coisa, ou então viver de favor pro resto da vida no castelo. Né? O cara ficava ali, né? A pessoa ficava sendo julgada ali, né? O irmão mais velho, enfim. Né? Isso dava muito conflito e mortes e brigas entre senhores feudais para conseguir terras para os seus filhos. Né? Enfim, aquela coisa toda, né? Gerava uma guerra eterna e imensa, né? entre os senhores feudais. Viviam guerreando, viviam brigando. Era a cultura da violência, da belicosidade. Então, pessoal, aqui nós temos o praticando, tá? Eu vou dar a resposta para vocês. Estou praticando, deixa eu ver qual foi. Isso aqui, nós estamos no livro 2. Livro 2 aqui. Nós temos aqui Roma, né? Deixa eu ver se dá tempo ainda aqui, não sei. Está gravando ainda? Certeza vai dar tempo. Vamos ver aqui. Praticando aqui da página 588. Primeira questão, letra B. Segunda questão, letra B. Terceira questão, letra A. Quarta questão, letra B, de bola. Quinta questão, letra E, de é isso aí. Sexta questão, letra C. Ok? Beleza. Então vamos lá, então. Império Romano, né? A gente vai ver praticando aqui a resposta. Porque se eu for discutir isso praticando, não dá aula. Cara. Se eu for falar tudo que está aqui, não dá tempo. Acabou a aula. Mesmo. Vamos ver aqui. Praticando, na página 598. Primeiro, letra C. Segundo, quais os principais fatores determinantes da decadência do Império Romano do Ocidente? Guerras civis, anarquia militar, instabilidade econômica, crise escravista, cristianismo, né? Foram os fatores. Tá? Está gravado, é só voltar e ver. Terceira questão. Soma 24, 8 mais 16. Tá? 8 mais 16. Quarta questão.
Soma 14. 2 mais 4 mais 8. Quinta questão. Soma 5. 01 mais 04. Parece o nome dos filhos do presidente. 01, 04. Bom, deixa isso para lá. Tá? Bom, vamos ver aqui. Os princípios do cristianismo chocaram-se com os valores romanos, em especial a partir do momento em que os imperadores passaram a ser vistos como divindades. Cite 3 características do cristianismo naquele período. O monoteísmo, né? Era contrário à escravidão, né? E a crença na vinda de um Salvador. Salvador para todos, todos, ricos, pobres, romanos, não romanos, etc. Explique por que os princípios cristãos eram uma ameaça ao poder político dos imperadores romanos. O cristianismo se opunha à escravidão, ao militarismo, né, e à divindade do imperador. Era isso. Né? Então, aqui nós respondemos já esses 2 praticantes que ficaram para trás. Certo, pessoal? Então, tenham um bom dia, boa aula. Tá? Ok? Qualquer dúvida, estou no WhatsApp. Certo, pessoal? Valeu, então. Okay.